Vamos assim então, mentalizando a figura adorável do Mestre Jesus, pedindo que ele envie até nós seus emissários de luz, para que possa nos fortalecer, nos reequilibrar e nos dar força para entendermos o seu Evangelho e principalmente resiliência para colocar em prática. Ó Senhor Jesus, nesse momento que estamos todos unidos, mesmo que pela internet, mas estamos satisfeitos pela oportunidade de estarmos nessa situação para falarmos em Teu nome e que Seu nome seja repleto de amor e possa envolver a todos os nossos irmãos que nos desejam mal e nos caluniam, a todos os nossos parentes encarnados e desencarnados, e que Seu nome se espalhe por cada canto do nosso país, e que Seu nome leve paz e harmonia para todos os corações, daqueles que acreditam em Ti ou daqueles que Te negam. Senhor Jesus, pedimos pela união dos povos, pedimos pelo fim da guerra, pedimos, Senhor, para que o pobre tenha o mesmo direito do que o rico, o acesso à alimentação e à saúde, e que a consciência dos nossos governantes desperte para a necessidade de governar para todos. E assim, Senhor Jesus, pedimos por todas as religiões, todas as igrejas, todos os centros espíritas, em particular a Casa Espírita Maria de Nazaré. E grato que estamos, Senhor, dirigimos a Ti, pedindo que leve até Deus, nosso Pai maior, a oração que Tu nos ensinastes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Olá, boa noite, meus amigos, amigas. É um prazer estar reunido mais uma vez para falarmos um pouco da doutrina espírita e sobre o ensinamento de Jesus. E que a paz do Mestre esteja no coração de cada um de nós. O tema de hoje é possível viver sem drogas? Para aqueles que estão assistindo pela primeira vez, é bom informar que esse trabalho, apesar de estamos fazendo uma live agora, ele é um trabalho que é realizado na nossa Casa Espírita Maria de Nazaré, todas as quartas-feiras, como o dia de hoje, só que era das 7h30 até umas 8h20 aproximadamente. Era voltado para dependentes e codependentes. O nome desse trabalho é Viva Melhor. Então, por isso que nas quartas-feiras aqui nós trazemos assuntos relacionados à dependência química. Pois bem, é possível viver sem as drogas? Primeiro, é importante entender que droga, ela varia muito de acordo com a situação. Depende muito da dosagem. Se você for na farmácia, por exemplo, se você está com dor de dente, você vai no dentista, ele pode passar para você xilocaína. Xilocaína é um derivado da cocaína. Para quê? Para poder anestesiar o local onde é aplicado a anestesia. É um pré-anestésico. É um anestésico um pouco mais fraco, mas o anestésico mais forte é o que vem através da injeção. Você tem a morfina, por exemplo, que é um derivado do ópio, que dá origem à heroína, que dá origem ao ópio. Então depende muito da dosagem. O remédio para a depressão, ele pode ser uma dose muito alta e pode se tornar uma droga. Então depende da situação. Um cálice de vinho é comprovado que faz bem à saúde. Agora, uma garrafa inteira não faz bem à saúde. Se você tomar uma garrafa inteira, pensando em, vou cuidar do meu corpo agora, porque o vinho protege as veias, as paredes das veias,
melhora a circulação sanguínea, combate o colesterol, então vou tomar uma garrafa logo de uma vez para poder sarar. Não, não é assim que funciona. Um cálice de vinho todas as noites faz bem. É até recomendado se for um bom vinho. Mas se você beber mais de um cálice, já não tem mais o mesmo, não tem o efeito desejado, porque você vai criar uma colateral. A colateral que é exatamente os problemas que o álcool pode trazer para o seu corpo físico. Então depende muito da dosagem. Então a droga também depende muito do ponto de vista. Da nossa sociedade aqui, a sociedade moderna, droga é aquelas que são ilegais. Então, a maconha é ilegal, a cocaína, o crack, o LSD é ilegal. Mas o álcool é legal. O álcool não é tratado como uma droga. Porém, para os dependentes químicos e para a medicina, o álcool é encarado como uma droga. Só que é uma droga recreativa. Como em alguns lugares dos Estados Unidos, por exemplo, a maconha já é encarada como uma droga recreativa também. Contudo, o que eu quero dizer nessa situação é que depende do ponto de vista. A ayahuasca é um remédio, digamos, é um líquido, um chá, um ritual para um ritual de determinadas religiões, que nós temos o maior preço e respeito. Algumas pessoas que eram dependentes químicos que começaram a participar dessas religiões, começaram a utilizar a ayahuasca, largaram outras drogas e ficaram só com a ayahuasca, que não, de uma maneira ritualística, procura de Deus, um caminho espiritualizado. Então depende muito do ponto de vista. Então o vinho está presente em todo o Antigo Testamento. Né? Faz parte do ritual, o vinho do povo hebreu, né? do povo romano, fazia parte também da cultura, fazia parte ali dos povos que ficam à margem do mar Mediterrâneo. Então depende muito. Agora, é possível ter uma vida feliz longe das drogas? É possível. É lógico que é possível. Depende de como você encara a vida. Se você vê a vida como um pesadelo, que não tem sentido, que é muito chata, a probabilidade de você desenvolver dependência química, seja de uma droga legalizada ou não legalizada, é muito grande. Mas se você encara a vida de uma maneira positiva, que a vida tem um sentido mais amplo, maior, independente de você ter uma convicção espiritual ou não, você ser ateu ou agnóstico, você pode viver sem a droga. O problema é que a droga ela fascina. A droga fascina. A droga chama a atenção como uma possibilidade de fuga da realidade. Ou até mesmo como um elemento de percepção, de apuração da percepção. Então, muitos jovens vão para o mundo das drogas à procura dessa percepção. Pô, o que eu posso ver nesse mundo além das coisas que estão aqui? Né? Porque o mundo que vivemos, do ponto de vista do adulto, é muito chato mesmo, em alguns aspectos. Né? Viver, você vai, acorda cedo, sai correndo, muitas vezes não dá nem tempo de ir no banheiro direito, não dá tempo de tomar café direito, pegar a condução lotada, ir trabalhar, né? Depois volta a condução lotada, toma banho, para outro dia ir trabalhar. Então a vida de adulto é muito chata em alguns aspectos. Então é natural que as pessoas procurem canalizar a sua insatisfação à busca de alguma coisa que lhe preenche o vazio. E isso faz parte do ser humano. Nós, no decorrer da história, sempre fizemos isso. Agora, como nós fazemos isso? Quais são os caminhos que podem preencher esse vazio existencial? Tem vários. E nós temos o livre-arbítrio, que significa que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós temos o direito de escolher. E por ter o direito de escolher, e o mundo tem N possibilidades, você pode escolher um caminho equivocado ou não. Agora, como que você encara aquelas pessoas que
vai para um caminho equivocado no mundo da dependência química. São pessoas de mau caráter? São pessoas ruins? Não, não são pessoas ruins muitas vezes, nem de mau caráter. A dependência química tem a ver com uma doença física, é uma doença. E por ser uma doença, não tem a ver com caráter. A dependência química no estado avançado pode dificultar a compreensão da razão, pode levar a transtornos mentais pesados? Pode. Inclusive levando os sujeitos a fazer coisas que ele jamais imaginaria fazer, como prostituição. Tem muitos casos, não são todos, não significa que todas as meninas que usarem lá o álcool, fumarem maconha, vai virar prostituta. Isso é lenda, né? Existe uma lenda de que primeiro vem o álcool, depois o cigarro, depois a maconha, depois a cocaína. E nem todo mundo que chega a beber vai fumar cigarro. Nem todo mundo que fuma cigarro vai chegar a fumar maconha. E nem todo mundo que fuma maconha significa que vai cheirar cocaína. O que está em jogo não é uma discussão moralista no sentido do que é certo e do que é errado. Nós temos o livre-arbítrio. Nós escolhemos o nosso caminho. De que maneira queremos viver. E seremos responsabilizados pelos acertos e pelos erros. Agora, aquela pessoa que escolheu a dependência química, já sabemos que não é mau caráter. É uma doença física. O que acontece com ela? Será que ela não está fazendo o seu melhor? Será que essas pessoas que são dependentes químicas, elas devem ser maltratadas? Elas devem ser discriminadas? Não. Todos nós, dependente químico ou não, estamos fazendo o melhor. O que está ao nosso alcance. O que está dentro da nossa capacidade de compreensão e de ação. Lógico que seremos cobrados se não fizermos aquilo do qual nós somos capazes de fazer. Mas cada um de nós, dentro das nossas capacidades, estamos agindo de acordo com as nossas possibilidades. E o dependente químico ele também quer acertar, ele não quer errar. Ele entrou nessa vida à busca de preencher um vazio existencial, ou por uma mágoa familiar, por maus tratos, por falta de perspectiva. E como que nós devemos encarar esses irmãos? Maltratá-los? Não. São irmãos que estão tentando também, por curiosidade, tem irmãos que devem ser respeitados. Porque eles estão tentando fazer o melhor deles, dentro do campo de ação e entendimento deles. Porque senão nós estaremos faltando com caridade. Se a gente encarar esses irmãos como se fosse cidadãos de segunda classe, e nós, por sermos espíritas ou católicos evangélicos, vê-los como cidadãos de segunda classe, como pessoas que vão para o inferno, que vão padecer no umbral, nós estaremos faltando com caridade. E nós não sabemos o que fizemos no passado. Se nós já olhando para a nossa vida atual, já temos conta de que algumas coisas que nós já fizemos não foram tão boas, imagina no passado. Então nós devemos agir com paciência, com carinho para com esses irmãos. E entender que é a escolha que ele teve, que está dentro da sua capacidade de compreensão, do seu entendimento. Às vezes, a pessoa que está no mundo da dependência química são pessoas de uma capacidade intelectual enorme. Mas por uma desilusão amorosa, por um problema qualquer, ela cai no mundo das drogas. E aí, como é que fica? Por causa disso, ela deve ser humilhada, deve ser maltratada, deve ser excluída da sociedade? Não. Nós devemos tentar resgatar essas pessoas, dar auxílio para essas pessoas, para que elas possam se levantar e ter ânimo para dar continuidade à sua jornada. Porque uma das coisas que acontece com elas é que elas também se cobram, elas também querem ter uma vida melhor. Muitas delas não têm força, caem na depressão profunda
e só tem força no consumo da droga de predileção. Nós, quem é dependente químico, escolheu esse caminho, sim. Mas é possível viver no mundo sem drogas? É. Mas temos que entender que existem outras drogas. As drogas que passam batido pela sociedade. Que trazem tanto mal quanto as drogas legalizadas ou não legalizadas. Para isso nós temos que estar atento e olhar esses irmãos que são dependentes químicos com caridade, com compaixão e também como um exemplo de que, como qualquer um de nós, podemos falhar em nossa jornada espiritual. E como estamos suscetíveis à falha, ao erro, ao equívoco, temos que entender que o outro também tem o mesmo direito, a mesma possibilidade. Agora, viver um mundo sem as drogas não é uma coisa fácil para quem é dependente químico. Porque para o dependente químico, a droga ela preenche um espaço vazio que ele deixou na sua existência. E aquilo vai virar uma muleta para ele. Então como que ele fica nessa situação? Ele precisa da droga. Para ele sair desse mundo, ele vai ter que preencher esse vazio existencial com outra coisa. Uma coisa mais espiritualizada, que possa lhe dar força para poder sair desse caminho equivocado que ele está. Agora, e nós, aquelas pessoas que não são dependentes químicas, como que elas devem agir? Devem ter consciência que nós podemos viver sem drogas, sim, mas a droga está aí. E nós podemos cair a qualquer momento. O problema é que, na nossa sociedade, o que é valorizado é o consumo. Consumo de mercadorias, consumos de ideias, consumos de pessoas. Quando eu digo consumo de pessoas, porque existe a prostituição, não existe? Existe a indústria da pornografia, que também acaba sendo um desvio do caminho, que está preenchendo algum vazio na vida dessa pessoa. E viver essa vida equilibrada, sem cair nos extremismos, não é fácil. Não é tão simples assim. Para isso você tem que ter uma fortaleza moral, que você encontra com exercícios espirituais. Como assim exercícios espirituais? Uma religião, uma meditação, oração, leituras edificantes, procura de amparo espiritual nas instituições religiosas, como a nossa Casa Espírita tem o trabalho de quarta-feira, Viva Melhor. A procura também, para quem já está caindo no mundo das drogas, é os narcóticos anônimos, os alcoólicos anônimos, para que possa ter elementos que lhe ajudarão a superar o mundo da dependência química. Porque esse vazio que algumas pessoas se deixam ser engolidas, você pode ser engolido pelas drogas, você tem aquele vazio. Você preenche com a droga. Você pode preencher, por exemplo, com a gula. Você pode preencher com a maledicência. Você pode preencher com a corrupção. Você pode preencher com a pornografia. Você pode preencher com a perseguição aos seus irmãos menos favorecidos. Então depende de nós temos que ficar muito atentos, viver nesse mundo de provas e expiações, procurar viver uma conduta reta, não é tão simples, é complicado, dolorido em alguns aspectos. E aí você precisa ter alguma coisa que te fortaleça a sua jornada. A coisa que vai te fortalecer na jornada é ter conhecimento da verdade. Saber como o mundo funciona, não se deixar levar pelos enganos, pelas mentiras que são produzidas nesse mundo e procurar a ajuda espiritual. Se você não acredita na existência de Deus, não tem essa convicção, procure uma ajuda profissional.
num psicólogo, se for um caso mais grave, no psiquiatra, para que você possa dar continuidade. Agora, é importante termos essa noção de que quem cai no mundo da dependência química ou cai em qualquer situação negativa da vida, não é que são pessoas fracas, são pessoas incompetentes, são pessoas assim, não. São pessoas que estão tentando dar o seu melhor, mas que por um determinado momento da vida não entenderam o significado da vida, às vezes, ou não tiveram forças para a reação perante uma situação de intranquilidade da alma. E vai para esse mundo da dependência química. A nossa função não é jogar pedras. A nossa função é dar amparo espiritual para aqueles que buscam de fato o desejo de se levantar. E também ajudar aqueles que vivem nesse mundo aqui e que têm orgulho de não ter dependência química, mas entender que existem outras dependências que provocam tantos danos, tantos danos quanto a dependência química. E para isso é necessária atenção, concentração. É necessário ter entendimento sobre os ensinamentos de Jesus, ter entendimento sobre a doutrina espírita, para que ele possa ter elemento suficiente para continuar sua jornada espiritual. Essa é a nossa função. É a nossa obrigação. Viver no mundo sem drogas é possível, mas temos que saber que as quedas fazem parte da jornada. Na nossa jornada evolutiva, a gente vai cair várias vezes, cairemos muitas vezes. Talvez aquela grande pedra que está no caminho, que você consegue chegar de longe, não vai te provocar queda. Mas aquela pequena pedra que você desvaloriza, que você nem compreende o porquê da sua existência, ela pode te derrubar. Porque você exatamente menospreza o poder daquela pedra. Então nós temos que estar atentos na nossa jornada evolutiva. Porque as grandes pedras é fácil perceber e não nos deixarmos se enrolar pelas grandes pedras. Porque a gente consegue ver, está lá na nossa cara. Agora, a pequena pedra é fácil de nos enganar. Às vezes a gente não dá devido valor e são elas que nos derrubam. Para isso, nós temos que ter a coerência e o entendimento de que apesar da queda às vezes ser uma coisa ruim para o espírito, mas não é um mal em si. Porque a queda, ela nos fortalece. Como assim ela nos fortalece? É simples. Ela nos fortalece a partir do momento que nos dá experiência, nos dá entendimento, a compreensão e a necessidade de prestar atenção também nas pequenas pedras. Na nossa jornada evolutiva aqui no planeta, nós entramos X. E por mais duro que seja a vida, nós sempre temos algum avanço intelectual e moral. E as experiências da nossa jornada vai nos fortalecendo. Às vezes o espírito não tem esse entendimento. Muitos dependentes químicos se acham fracos, covardes, porque a sociedade assim os taxa, assim os pintam. Então eles passam a ter esse entendimento e não conseguem compreender a força que existe dentro deles. Quando eles perceberem que existe uma força dentro deles e que aquilo fez parte da sua jornada evolutiva e do qual ele não tem que ter vergonha, aí ele se torna um Superman, digamos assim. Se torna um espírito consolidado na calma, na paciência, na tranquilidade, para perceber que, apesar do mundo das coisas que estão aqui para nos servir, nem tudo nos cabe. Nem tudo nos interessa na nossa jornada evolutiva. Então, quando nós olhamos um irmão que está em queda, nós temos que olhar para ele não como sujeito frágil, mas um sujeito que está em um processo de descoberta
da sua fortaleza espiritual. Porque é dessas quedas que surgem os gigantes. Quando nós olhamos um rapaz atlético passando na rua, só de camisetinha regata, de shorts, a gente olha e fala, pô, o rapaz ali é forte. Aquela estrutura muscular que o seu corpo apresenta não foi fruto de um acaso, foi fruto de um treinamento. O espírito de luz, quando se apresenta no centro, ou temos a possibilidade de percebê-lo ou senti-lo, aquele espírito chegou lá é porque ele teve a sua jornada de fortalecimento espiritual, da mesma forma que tem o aqueles que levantam peso, aqueles que participam de competição de musculação. Então é um processo de treinamento, é a mesma coisa. Quando a gente olha lá um corredor, corre 100 metros raso a menos de 9 segundos, a menos de 10 segundos, a gente não consegue compreender porque a gente não consegue fazer isto. Mas aquilo é fruto de um trabalho, de um processo de treinamento. A mesma coisa no espírito de luz. Nós todos, o destino da humanidade, todos nós, é chegarmos ao arcanjo. Que isso está lá na pergunta 540, na resposta, no livro dos Espíritos. Nós evoluímos do átomo até o arcanjo. Passamos do reino mineral, vegetal, animal, hominal e o angelical. Bom, como nós estamos nesse processo, é natural as quedas, o descobrimento das coisas que nos cercam. E é nessas coisas que nos cercam, o descobrimento das coisas que nos cercam, é que vai transformar o espírito, mesmo que apegado à ignorância, às trevas, à cegueira espiritual, é que vai transformá-lo no espírito de luz que irá ajudar na nossa transformação também espiritual. Então, quando nós olhamos esses irmãos sofredores que estão no mundo da adicção, da dependência química, né? Mundo da corrupção, de maneira geral, nós temos que vê-los como irmãos em processo de crescimento espiritual, de entendimento. Ah, Sérgio, eu tenho que ter dó? Não, temos que ter compaixão. Compaixão é a diferença de dó. Dó, ela nos inibe a ação. A compaixão nos leva à ação, o entendimento. Então significa que se eu tiver compaixão, se eu tenho um irmão lá dependente químico que vive quebrando tudo na minha casa, eu devo deixar ele continuar quebrando? Não, não é isso. Inclusive já foi falado em outras lives aqui nesse mesmo canal, falando que se tem algum dependente químico na família que coloca a sua vida em risco e a vida dos seus familiares em risco, ele deve ser internado. O certo é que uma internação seja voluntária, quer dizer, o próprio dependente químico perceba a necessidade do tratamento. Agora, há alguns casos que tem que ter internação compulsória sim, se ele coloca sua vida em risco e a vida de terceiros em risco. Então, a compaixão significa com ação e não com entorpecimento. A dó nos fragiliza, não deixa a gente agir. Então, temos que ter compaixão. Entender que esses irmãos estão em processo de evolução e que um dia serão espíritos de luz e que isso tudo serve no processo de iluminação de cada um deles. Como serve para nós quando a gente perde um emprego, quando a gente tem que desenvolver até a paciência, ter um filho que não tem o mesmo carinho que nós esperávamos, quando nós temos um parente que não nos trata como nós gostaríamos que fôssemos tratados. Tudo isso serve para nosso amadurecimento espiritual. A dependência química também. É que cada um escolhe o seu caminho. Você tem lá uma trajetória entre o ponto A e o ponto B. Você não está vendo o caminho entre o ponto A e o ponto B. Você pode criar N caminhos. Você pode criar a linha reta, que é o caminho mais curto e menos sofrimento. Mas você pode fazer um caminho de zigue-zague, de curvas. Você pode sair do seu trajeto e para um trajeto mais longo, mais doloroso. Isso é o livre-arbítrio.
E isso faz parte da jornada evolutiva de cada um de nós. Quando um espírito de luz olha para a gente, independente de sermos espíritas, católicos ou protestantes, sermos espíritos com um pouquinho de luz, ou muita luz, ou sem nenhuma luz, eles olham para nós e percebem a nossa grandiosidade e a nossa capacidade de crescimento espiritual. E por isso que eles não se deixam levar pela dor, mas sim pela compaixão, pela ação. Eles procuram nos elucidar, procuram trazer ensinamentos, procuram trazer uma intuição, mas eles deixam que a gente faça a nossa própria escolha. Podemos escolher o mundo com drogas ou sem drogas. O mundo com drogas, no primeiro momento, vai ser muito legal para a pessoa que usa. No segundo momento, vai trazer transtornos tristes, problemas pesados para a pessoa. E aquela pessoa que não quer o mundo das drogas, ela pode não ter esse complicador na sua vida das drogas, mas ela pode ter que ficar atenta. Será que não existem outros complicadores? Será que ela não está fazendo a vida dos outros em inferno? Será que ela não está praticando a maledicência? Será que ela não está provocando a corrupção? É por isso que Jesus falou. Não adianta você reparar no cisco que tem no olho do seu irmão se você não repara na trave que está no seu olho. Fique na paz, na luz do Mestre Jesus, hoje e sempre. Lembrando sempre, meus irmãos, que todos os dias, às 18 horas, tem lives aqui no Facebook Maria de Nazaré. Por favor, compartilhem, compareçam, para que possamos dar continuidade ao nosso trabalho espiritual. Divulguem os trabalhos da nossa casa e vamos orar bastante para que esse momento de pandemia possa passar o mais rápido possível e os trabalhos voltem ao normal, quer dizer, sejam presenciais. Fiquem na paz e na luz do Mestre Jesus, hoje e sempre.